Você já parou para pensar no silêncio que vem depois do aplauso? Na quietude de um quarto de hotel depois de um dia de glória, quando as luzes se apagam e os repórteres vão embora? O que resta? Para o homem que ensinou o mundo a voar, muitas vezes o que restava era apenas o zumbido das próprias ideias e o eco de uma solidão profunda, mesmo no coração da cidade mais vibrante do planeta. Nós conhecemos o nome: Santos Dumont, o pai da aviação, o gênio brasileiro que conquistou os céus de Paris. Mas hoje, eu não quero te falar do herói estampado nos livros de história. Quero te convidar a abrir uma página diferente. Uma página do seu diário de bordo, não o de um voo, mas o da sua própria alma. Vamos viajar para Paris da Belle Époque, não para ver apenas a glória do 14 bis decolando, mas para sentir o frio da oficina vazia, a frustração de um motor que não liga e o peso de ser um visionário num mundo que ainda não conseguia olhar para cima. Esta é a história da solidão que moldou um dos maiores inventores que já existiu. Uma jornada sobre o preço de um sonho e a busca por algo que talvez nem mesmo o céu pudesse preencher. Fique comigo, porque a história que você acha que conhece está prestes a ganhar uma nova profundidade. Imagine chegar a Paris no final do século XIX. A cidade é o centro do universo. As ruas pulsam com a energia da Belle Époque, a Bela Época. Carruagens, os primeiros automóveis, cafés borbulhando com discussões sobre arte, ciência e filosofia. A Torre Eiffel, recém-inaugurada, rasgava o céu como um monumento ao progresso. E no meio de tudo isso, desembarca um jovem brasileiro, Alberto Santos Dumont. Ele não era um aventureiro sem recursos. Pelo contrário, era filho de um dos maiores produtores de café do Brasil, um homem imensamente rico. Alberto tinha dinheiro, elegância e um fascínio contagiante pela mecânica e pela ciência. Paris era o seu playground, mas também o seu laboratório a céu aberto. Nos primeiros anos, ele era uma figura constante na alta sociedade parisiense. Frequentava os melhores restaurantes, os teatros, os salões onde a elite se reunia. Era charmoso, inteligente, sempre impecavelmente vestido, um estrangeiro exótico e fascinante. Mas você já se sentiu um espectador na sua própria vida, cercado de gente, mas fundamentalmente só? É aqui que o diário não escrito de Dumont começa a tomar forma. Enquanto seus amigos e conhecidos se perdiam nas festas e nos prazeres da capital francesa, a mente dele estava em outro lugar. Estava a centenas de metros de altura, num lugar onde ninguém ainda havia chegado por vontade própria. Nos seus escritos, como no livro O que eu vi, o que nós veremos, ele descreve essa fascinação. Paris, vista do chão, era uma coisa, mas a verdadeira promessa, a verdadeira obsessão, era vê-la de cima. Ele não via apenas ruas e prédios, via correntes de ar, desafios aerodinâmicos, possibilidades. A cidade pulsava, mas ele se recolhia. A solidão dele não era, a princípio, uma solidão triste ou amarga. Era uma solidão de propósito, uma escolha. Ele precisava se afastar do barulho do mundo para ouvir a música complexa que tocava dentro da sua cabeça. Os parisienses o viam como um dandy excêntrico, um milionário com um hobby caro e perigoso: balões. Ele construiu seu primeiro balão, o Brésil, pequeno e delicado, quase um brinquedo. Mas para ele, era o primeiro passo. Cada voo de balão sobre Paris era um estudo. Ele não estava passeando, estava aprendendo a ler o vento, a sentir a atmosfera. E em cada um desses voos, ele estava sozinho. Lá em cima, no silêncio do cesto, Paris se estendia como um mapa, e a multidão lá embaixo se tornava um borrão anônimo. Era ali, naquela solidão flutuante, que o sonho de um voo controlado, de um voo com motor e direção, começava a se tornar uma obsessão febril. Ele era um homem rodeado pela vanguarda do mundo, mas sua mente habitava um futuro que só ele conseguia enxergar. E ser o único habitante desse futuro é uma forma muito particular de estar só. A transição de socialite para inventor não foi imediata, mas foi implacável. Aos poucos, os convites para jantares foram sendo trocados por noites em claro. O cheiro de perfume caro foi substituído pelo cheiro de graxa, óleo e hidrogênio. O apartamento luxuoso na Champs-Élysées continuava lá, mas o seu verdadeiro lar se tornou a oficina, um lugar frio, funcional e, acima de tudo, solitário. É aqui que a história de Santos Dumont se aprofunda. Você consegue imaginar a disciplina,
necessária para isso. Abrir mão do conforto, do prazer imediato, da companhia, em nome de uma ideia que a maioria das pessoas considerava uma loucura. Seus amigos o chamavam, mas a resposta era quase sempre a mesma: estou trabalhando. O trabalho não era administrar uma empresa ou escrever um livro, era tentar domar o ar. Ele começou com os dirigíveis, uma série deles, cada um era um número. Uma tentativa, um passo, o N1, o N2, o N3, cada um terminando em algum tipo de fracasso. Um rasgo no tecido, um motor que falhava, um pouso forçado numa árvore. A imprensa parisiense, no início, tratava como uma curiosidade divertida. O pequeno brasileiro e seus balões esquisitos. Mas para Dumont, cada falha era uma facada na alma. Pense no processo. Ele não tinha uma equipe de engenheiros da NASA. Era ele, alguns mecânicos de confiança e a sua própria genialidade teimosa. Ele desenhava, calculava, supervisionava a costura do tecido de seda, a construção da estrutura de bambu, a adaptação de motores minúsculos e temperamentais. Era um trabalho artesanal, íntimo. Cada dirigível era uma extensão do seu próprio corpo, da sua própria vontade. E cada vez que um deles caía, era uma parte dele que se quebrava. A solidão aqui se transforma. Deixa de ser uma escolha de propósito para se tornar uma consequência do processo. Quem poderia entender a sua frustração? Como explicar para um amigo, durante um café, a agonia de um leme que não respondia como previsto? Como compartilhar a visão de uma hélice girando na sua mente, enquanto todos ao redor discutiam o último escândalo político? Ele estava isolado pela natureza da sua própria busca. O ponto de virada foi o dirigível N6. Com ele, Dumont contornou a Torre Eiffel em 1901 e ganhou o prêmio Deutsche Lammerti, uma fortuna na época. Houve glória, aplausos, manchetes. No mundo inteiro, ele se tornou uma celebridade global. O brasileiro que dobrou o vento à sua vontade. Mas o que acontece depois que você atinge um objetivo tão monumental? Para muitos, seria o fim da linha, a aposentadoria, aproveitar a fama e o dinheiro. Para Dumont, foi apenas a confirmação de que ele estava no caminho certo. Mas o caminho continuava a ser solitário. Ele dividiu o dinheiro do prêmio com sua equipe e com os pobres de Paris, um gesto que revelava seu desapego pelo material, e mergulhou de volta na sua oficina. Porque a questão não era mais apenas dirigir um balão. A questão era mais pesada que o ar. A questão era voar de verdade. E essa nova obsessão o isolaria ainda mais. Agora, a pressão muda. Não é mais apenas a pressão interna de um sonho, mas a pressão externa da expectativa. O homem que contornou a Torre Eiffel agora tinha todos os olhos sobre ele, e ele se propôs um desafio ainda mais impensável: decolar do chão, com uma máquina mais pesada que o ar, e pousar em segurança. Entramos na era do 14 bis. O nome 14 bis significa simplesmente o 14 de novo, porque ele o acoplou inicialmente ao seu dirigível número 14 para testá-lo. Olhe para as imagens daquela aeronave. É uma coisa estranha, quase um amontoado de caixas de pipa feitas de bambu e seda, com um motor barulhento na traseira e o piloto de pé, numa cesta na frente. Parece frágil, improvável. E era. Os anos entre 1904 e 1906 foram, talvez, os mais intensos e solitários da sua vida. O campo de Bagatelle, nos arredores de Paris, se tornou seu palco e sua câmara de tortura. Cada tentativa era um evento público. Centenas, às vezes milhares de pessoas se reuniam para ver. Repórteres, curiosos, céticos, todos ali, esperando. Esperando o quê? O triunfo ou o fracasso? Você consegue sentir o peso disso? Estar ali, de pé, no seu invento, sentindo o vento, ouvindo o motor engasgar, sabendo que cada movimento seu está sendo julgado por uma multidão. E na maior parte do tempo, o resultado era o fracasso. Saltos curtos, quedas, peças que se quebravam. A multidão ria, os jornais publicavam caricaturas. Ele era, mais uma vez, o excêntrico, o sonhador teimoso. Nesses momentos, a solidão é um abismo. Não há ninguém para culpar. O projeto é seu, a visão é sua, o erro é seu. Ele voltava para a oficina, sujo, exausto, e começava tudo de novo. Consertava a estrutura, ajustava o motor, repensava o equilíbrio. Noite após noite, sozinho,
Com os seus cálculos e a sua fé inabalável, seus diários e cartas da época, citados em biografias, não falam de desespero, mas de uma determinação quase sobre-humana. Ele tinha uma visão poética do que estava fazendo. Não era apenas engenharia, era arte. Ele escrevia sobre como o voo libertaria a humanidade, como encurtaria distâncias e uniria os povos. Ele via o céu não como um limite, mas como um novo oceano a ser navegado. E essa visão poética era o seu único companheiro nas longas noites de dúvida. Até que chega o dia 23 de outubro de 1906. Depois de inúmeras tentativas frustradas, o 14 bis corre pela grama, o motor ruge e ele se ergue no ar. Voa por 60 metros. É um salto, mas é um voo. O primeiro voo homologado de uma máquina mais pesada que o ar na Europa. A multidão, desta vez, não ri. Ela explode em júbilo. O homem solitário, o sonhador teimoso, tinha vencido. Semanas depois, em 12 de novembro, ele voa 220 metros. O recorde é quebrado. A glória é absoluta. Santos Dumont é carregado nos ombros, aclamado como um herói da humanidade. Ele tinha provado que o impossível era apenas uma questão de tempo e de vontade. Mas é aqui que a nossa história toma um rumo inesperado. É no topo do mundo que a solidão de Santos Dumont se revela em sua forma mais cruel. O que você faz no dia seguinte a ter mudado o mundo? Depois de ter seu nome gritado por multidões e estampado na primeira página de todos os jornais, para Santos Dumont, a resposta foi complexa e, de certa forma, melancólica. A conquista do voo não preencheu o vazio. De muitas maneiras, ela o alargou. A obsessão que o guiou por mais de uma década, o problema que consumiu cada segundo da sua vida, estava resolvido. O motor da sua existência, a busca incessante, tinha atingido seu objetivo. E agora, o silêncio. Depois da festa pode ser ensurdecedor. A fama o cercou. Ele era convidado para todos os lugares, homenageado por reis e governos. Mas essa adoração pública era direcionada ao pai da aviação, ao ícone. Quem estava interessado no Alberto, o homem que gostava de observar as estrelas e que tinha uma visão quase filosófica sobre a vida. Ele se sentia um estranho na sua própria celebração, enquanto o mundo via o avião como uma nova fronteira. Para a velocidade, para o comércio e, inevitavelmente, para a guerra, Dumont via sua criação de uma forma muito mais pura e poética. Ele sonhava com o avião como um meio de transporte pessoal, quase como um cavalo alado, que daria às pessoas a liberdade de explorar o mundo, de visitar amigos em outras cidades, com a mesma facilidade com que se pegava um trem. Era uma visão utópica, romântica, e o mundo, pragmático e brutal, já estava começando a distorcê-la. É nesse período que surge sua próxima grande criação, a Demoiselle, e ela é a prova mais clara dessa sua alma poética e solitária. Depois da força bruta do 14 bis, a Demoiselle era a antítese. Pequena, leve, elegante, frágil. O nome, em francês, significa libélula. Não era uma máquina para quebrar recordes. Era uma máquina para sentir o prazer de voar. Era tão pequena que ele podia guardá-la no hangar e ir voando até a casa. De amigos para um café, era a materialização do seu sonho pessoal de voo. E aqui está o detalhe mais revelador sobre o seu caráter. Ele não patenteou a Demoiselle. Pelo contrário, ele publicou os planos completos em revistas de ciência e mecânica, como a Popular Mechanics. Ele queria que todos pudessem construir seu próprio avião. Ele queria dar as asas que criou para a humanidade, de graça. Foi um gesto de generosidade imensa, mas também um ato de alguém que se sentia cada vez mais desconectado da corrida comercial e militar que a aviação estava se tornando. Enquanto outros inventores e empresários corriam para registrar patentes e criar indústrias, Dumont oferecia sua obra-prima ao mundo. Ele continuava a voar em sua Demoiselle pelos céus de Paris, um ponto solitário e elegante contra o azul. Mas a cada voo, talvez ele percebesse que o seu sonho puro estava sendo deixado para trás. Ele deu ao homem a capacidade de voar, mas não podia controlar para onde o homem voaria. E essa impotência, para um homem que dedicou a vida ao controle e à precisão, deve ter sido uma nova e amarga forma de solidão. Ele era o pai de uma invenção que crescia rápido demais e tomava rumos que ele nunca desejou. A última parte da nossa viagem pelo diário de bordo de Santos Dumont é a mais sombria.
A saúde dele, sempre frágil, começou a se deteriorar. Anos de trabalho incessante, a inalação de gases tóxicos dos motores e o estresse constante cobraram seu preço. Em 1910, um acidente com a Demoiselle o deixou abalado. Pouco tempo depois, ele foi diagnosticado com o que hoje conhecemos como esclerose múltipla. O homem que desafiou a gravidade estava, aos poucos, perdendo o controle sobre o próprio corpo. Ele se recolheu, fechou sua oficina em Paris e se mudou para a costa da Normandia, para uma pequena casa que ele mesmo projetou, chamada O Encantada. Era um lugar engenhoso, cheio de invenções domésticas, mas era, acima de tudo, um refúgio, um lugar para se esconder do mundo. E então, o mundo que ele ajudou a conectar mergulhou na Primeira Guerra Mundial. E a sua invenção, o avião, a sua visão poética de união e liberdade, se tornou uma das mais terríveis armas de destruição. Ele via nos jornais as notícias dos bombardeios, dos combates aéreos, dos ases da aviação que eram celebrados por abater outros homens. Você consegue imaginar o horror? A sua criação, nascida de um sonho de beleza e poesia, sendo usada para matar. Dizem que isso partiu seu coração de uma forma que nenhuma falha mecânica jamais conseguiu. A culpa, mesmo que irracional, o consumiu. A depressão se aprofundou. O pioneiro visionário se tornou uma figura reclusa e melancólica. Aquele brilho nos olhos, a energia que o moveu a desafiar o impossível, foi se apagando. A solidão, que antes era uma companheira de jornada, uma ferramenta de foco, agora se tornara uma prisão. Ele, que voou sobre as multidões, agora não suportava mais estar nelas. O barulho do mundo era um lembrete constante de como seu sonho havia sido corrompido. O diário de bordo de Santos Dumont em Paris não termina com uma grande celebração. Ele se fecha com o som suave das ondas na Normandia e o silêncio pesado de um homem assombrado pela própria genialidade. Ele nos deu as asas, mas carregou nos ombros o peso do que fizemos com elas. A história dele é um lembrete poderoso de que por trás de cada grande conquista, existe um ser humano, com suas paixões, suas fraquezas e, muitas vezes, com uma imensa e profunda solidão. O homem que conquistou os céus nunca conseguiu, talvez, encontrar a paz em terra firme. Essa viagem pela mente e pela alma de Santos Dumont nos mostra que a história é muito mais do que datas e feitos. É feita de emoção, de sacrifício e de paradoxos. O homem que conectou o mundo se sentia profundamente desconectado dele. Se essa jornada pela Paris de Santos Dumont, por suas oficinas e por seus céus solitários, te tocou de alguma forma, se te fez pensar no homem por trás do mito, deixe o seu like neste vídeo. É a forma como você me diz que esse tipo de conteúdo profundo tem valor. E se você quer continuar a abrir as páginas secretas da história, a explorar a humanidade por trás dos grandes nomes, se inscreva no canal. Toda semana, mergulhamos em uma nova história, uma nova perspectiva. Obrigado pela sua companhia nesta viagem. A gente se vê na próxima página do nosso diário. Até lá!